Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro, do Opinião Litoral. Vão participar, analisando as notícias com você, o comentarista Benjamin Rodrigues Lopes, e a gente tem como convidada hoje a jornalista Solange Freitas, que é deputada estadual eleita, que ainda não tomou posse. O assunto, para começar, é um assunto muito triste. A Solange visitou as áreas afetadas pelas chuvas, uma das maiores chuvas da história, no litoral norte, de sábado para domingo, que deixou quase 50 pessoas mortas, ainda há muitos desaparecidos, pelo menos 45, e muita tristeza, um rastro de destruição. Conta pra gente o que você viu, Solange. Boa tarde. Oi, Paulo, Benjamin, boa tarde para vocês, boa tarde para quem nos acompanha. Eu optei, Paulo, para ir nas áreas aqui da Baixada Santista, porque todas as ações do Estado e do Governo Federal estão concentradas em São Sebastião, porque é a região que mais está sofrendo com as chuvas. O Guarujá, aqui na Baixada, também teve 400 milímetros de chuva, também foi duramente afetado, mas não com a gravidade do litoral norte, né? Não, e Bertioga foi a cidade do estado que mais choveu. Nunca tinha chovido tanto como choveu em Bertioga nos últimos anos. Não se tem notícia de ter chovido tanto em tão pouco tempo. Bertioga foi a que mais choveu, mas também não teve a mesma gravidade. Bertioga é impressionante, são 680 milímetros de chuva, dá 68 centímetros de altura na cidade toda de água, em menos de 24 horas. Ela é chuva prevista para 2 meses em menos de um dia. Então, é muito triste, né? Então, como as ações estão concentradas lá em São Sebastião, mesmo não tendo essa gravidade aqui na Baixada Santista, muita gente está precisando de ajuda porque perdeu tudo. Então, eu decidi ir nessas áreas. Eu fui até Bertioga, eu fui na Chácara Vista Linda e na Aldeia, que foram os bairros mais atingidos, para ver que tipo de ajuda eles estavam precisando naquele momento. E a gente viu ali, Paulo, uma situação bem difícil. Ainda estava o bairro com enchente, né? Eu acabei entrando na enchente, os moradores me levaram de canoa, a gente tem essas imagens aí que eu fiz no dia, né? Que foi anteontem. A gente foi até lá, eu fui com o pessoal da prefeitura, eu chamei o pessoal da prefeitura para ver o que precisava. Eles estavam sem água porque eles já não têm água encanada. Então, eles estavam sem água nenhuma, aí a prefeitura mandou água, marmitas para eles comerem, alimentos que dava para comer naquele momento, porque eles não tinham como cozinhar. Você vê aí, já não tinha mais chuva, e olha só, a água ainda é cheia, os bairros ainda com esse problema todo. Então, nós estamos lá para ajudar nesse primeiro momento. E até montei um ponto de coleta em São Vicente para os moradores que querem ajudar e não podem levar até Bertioga. Então, nós fizemos esse trabalho lá. Saindo de Bertioga, a gente viu, foi muito triste, Paulo, porque eu conversei com um senhor que ele mora num barraco com 12 pessoas. À noite eles dormiram nos colchões encharcados, né? Nós pedimos colchões também, chegaram os colchões para essa família. Só que a casa dele, por exemplo, se tiver uma chuva forte, pode desabar. Então, tem que ter um trabalho de tentar tirar essas pessoas e levar para algum abrigo provisório. E depois eu fui para o Guarujá. A minha intenção em Guarujá é ir nas áreas invadidas também. Nós fomos, o Perequê foi o bairro mais atingido. Então, alguns barracos acabaram sendo destruídos parcialmente e os moradores lá também perderam tudo. Eu fui até uma escola lá no bairro, onde tem alguns desabrigados, conversei com a ministra Simone Tebet, que também estava lá para ajudar, né? Porque a gente precisa unir forças, né, Paulo? Conversei com o prefeito, que já até pediu uma demanda que eu estou levando para o governo do estado para ajudar aquelas famílias. Então, eu optei por ir em loco, assim, acho que como repórter, né, Paulo, durante tantos anos, assim, o meu trabalho sempre foi na rua. E eu quero ser uma deputada assim, ir na rua, não quero ficar no gabinete. Então, a gente só consegue ajudar efetivamente quando a gente está junto com a pessoa, quando a gente sente a dor da pessoa. Então, eu fiz esse trabalho para poder ajudar. E nesse momento, a gente ajudou o que eles precisavam. Só que, Paulo, quantos e quantos anos a gente dá essas mesmas notícias, né, Benjamin? As principais destruições na Baixada Santista nos últimos anos, eu acompanhei como repórter. No Guarujá, a tragédia foi em março de 2020, onde tiveram dezenas de mortos. Itaoca, no Vale do Ribeira,
Essa de março de 2020 também teve mortes em Santos e em São Vicente. Em Santos e São Vicente. Aqui Guarujá foi a mais atingida, mas também matou, infelizmente, pessoas nas duas cidades. Itaoca, no Vale do Ribeira, uma cidade de 3 mil moradores, onde 26 pessoas perderam a vida, também com a enxurrada. Cubatão, em 2013, eu lembro assim, como destruiu, água fria ficou debaixo d'água, né? E quando eu estive lá, eu estive lá no momento em que tocou a sirene e a gente teve que sair correndo, porque ia realmente ter uma outra enchente. Então, assim, as grandes tragédias acontecem e se repetem. Então, o poder público está falhando e muito. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ele apresentou ontem um número, que a gente tem conversado sobre esse número aqui no Opinião, que é, não com essa exatidão, 14 mil pontos de risco altíssimo em habitação no Brasil e 4 milhões de pessoas, Benjamin, morando nesses pontos. Então, a tragédia vai ser, como a Solange falou, muda de local, mas se repete todos os anos na época das chuvas, né? Boa tarde. Aos ouvintes, aos telespectadores aqui do Jornal da Cultura, que veem a gente na hora do almoço ou que nos assiste na representação. É um prazer estar aqui hoje com a deputada que ainda não pode ser cobrada, porque ela é eleita, mas não empossada. Ela tem o poder da palavra, mas ainda não tem a caneta. Falta pouco, calma. E estamos aqui com o Paulo Schiff, que é o nosso âncora, mas é um engenheiro. O ginecologista, ele fica numa situação muito cômoda, porque enquanto a Solange falava, ela foi em loco. E é isso que a gente espera que o nosso representante faça. Conheça a nossa realidade para ajudar a mudar. Mas, Solange, eu fui pior, eu fui antes disso. Na semana anterior, eu fui a Paraty. E olha, Paulo, eu não sou engenheiro, mas era visível o risco. A estrada Rio-Santos, no trecho entre Ubatuba e Paraty, tinha diversos pontos onde já havia ocorrido deslizamento, onde estava pronto para deslizar. Se você vai para São Sebastião, e a volta eu voltei no domingo com chuva, você vê a iminência do desastre. Não era um segredo, não foi um raio que caiu, não é um terremoto que é imprevisível, é negligência. São Sebastião é uma tríade cidade entre o mar e a montanha, com uma estrada no meio. São Sebastião, ela foi democrática na desgraça, porque o morro cai, mata primeiro a pessoa em situação de risco, mas destruiu as mansões da orla da praia também e quase matou diversas pessoas com poder aquisitivo. Se a gente não levar a sério a condição geográfica, onde a gente coloca a nossa população, a gente vai fazer que nem a Solange falou, só vai mudar a cidade da vez. Já foi Angra dos Reis, já foi Petrópolis, já foi o Morro do Macaco Molhado, já foi Água Fria em Cubatão, já é Bertioga. A gente precisa realmente, eu acho que o governo Lula acerta de uma maneira muito profunda. O primeiro grande projeto habitacional tem que ser a prioridade do governo. Minha casa, minha vida, moradia decente, segurança para a pessoa morar. Porque senão a gente só vai contabilizar a cidade da vez. E conter as invasões. É importante a gente destacar que no momento desse a gente critica todos os governantes de maneira geral. É importante destacar que há iniciativas importantes nesse sentido de alguns governantes. Aqui em Santos existe uma política pública implantada no final dos anos 80 pela Cassandra Maroni Nunes, que era geóloga, foi coordenadora regional dos morros e depois foi vereadora, de prevenção de riscos em áreas de morros. Todos os prefeitos que vieram depois da Thelma, que era prefeita na época, continuaram com essa política. Beto Mansur, Davi Capistrano, Papa, João Paulo Papa, o Paulo Alexandre Barbosa, e a gente até tem minimizado os riscos. São Vicente fez alguma coisa, imitando isso, Guarujá fez alguma coisa. Na terça-feira da semana passada, na Rádio Jovem Pan, o prefeito de Santos, Rogério Santos, ele disse que ele estava muito preocupado com uma chuva muito forte que estava prevista para março e que o foco da Prefeitura de Santos nesses últimos meses foi todo direcionado para a prevenção de riscos. Então é importante a gente fazer algumas exceções, mas de maneira geral, 4 milhões de pessoas em área de risco, 14 mil pontos de riscos altíssimos e todos os anos essas tragédias se repetindo, revelam omissão, descaso
negligência mesmo de governantes. Nós temos na ponta da linha a médica Helena Bernardes. Ela tem cara de criança, mas ela é médica. Ela passou momentos dramáticos nessa enchente, nessa inundação, nessa chuva muito intensa em Bertioga. Ela estava em Toque Grande e vai contar para a gente o que aconteceu com ela, o que aconteceu com muitas outras pessoas. Boa tarde, Helena, conta para a gente. Boa tarde, Paulo. Eu estava em Toque Grande, né? No domingo. Eu cheguei de sexta para sábado. No domingo de madrugada, a chuva estava muito forte. A gente começou a ter goteira dentro do quarto. Eu comecei a ficar preocupada, mas eu nunca imaginei que fosse acontecer alguma coisa. Eu resolvi colocar alguns baldes pelo quarto para segurar as goteiras às 4 da manhã. Voltei a dormir, e aí quando era 6 horas da manhã, houve um barulho de chuva muito forte, que eu acredito que já era o fluxo da cachoeira, mas eu não tinha essa ideia ainda. As goteiras tinham aumentado, nosso quarto já estava praticamente alagado com a chuva. Eu peguei o meu noivo, a gente arrumou todas as nossas coisas, botei as coisas dentro da mala, e a gente foi para o quarto da frente, porque o nosso quarto era o mais próximo da cachoeira. A gente foi para o quarto da frente porque o quarto estava seco, não porque eu achava que tinha algum risco, né? E aí eu deitei para tentar dormir mais um pouco, e aí eu ouvi um barulho muito forte. Eu achei que fosse um vaso que a minha avó tinha na varanda, que tinha caído. E aí eu resolvi ir até a cozinha, abrir a porta da cozinha, e quando eu abri, já estava passando já uma água preta, uma água marrom, lama, né? Num fluxo muito baixo. E assim, não imaginei de onde estava vindo essa água. Eu não entendi de onde estava vindo essa água. Na frente da casa estava o carro parado, o meu carro parado. Ele estava no mesmo lugar, a água estava só passando, nada muito grave. Eu fechei a porta da cozinha, tranquei. E aí, quando eu me virei à direita, a gente tem um vitrô na cozinha que dá de frente para a cachoeira. Esse vitrô começou a encher de água, né? Do lado de fora. Eu vi encher até o topo do vitrô, e de repente esse vitrô estourou em cima de mim com um galho que caiu, né? Um galho que chegou lá de uma árvore. E aí, quando esse vitrô estourou, a água toda, o fluxo de água todo entrou para dentro da nossa casa, e eu fui arrastada, eu caí e eu fui arrastada pelo corredor, chegando até próximo ao quarto onde a gente estava. O meu namorado me pegou no meio do caminho, ouviu meu grito, né, e me socorreu. Eu consegui ficar de pé, e aí meus amigos que estavam no outro quarto ouviram os meus gritos, abriram a porta, não sabiam o que estava acontecendo, a água entrou no quarto deles, aí eles perderam tudo praticamente, todas as roupas, sapatos, tudo que eles tinham. A gente foi tentar sair pela porta da sala, que até está aparecendo aí no vídeo. Essa porta a gente teve que arrombar, porque quando a gente foi sair a porta estava trancada, e a água estava na coxa, né, mais ou menos. Eu subi no sofá que estava boiando, comecei a gritar socorro, porque as janelas, elas são todas gradeadas lá na nossa casa. Eu comecei a gritar por socorro, e como o nosso terreno são 4 casas, e todas as casas são da nossa família, meu tio, que fica na casa do meio, ouviu meus gritos e foi me socorrer. Mas ele viu que não tinha o que fazer senão arrombar a porta da sala. Então, os meninos tiveram dificuldade de arrombar a porta da sala, porque a água estava até a coxa, então, para levantar a perna e arrombar é muito complicado, né? Mas depois de um tempo eles conseguiram. Nesse meio tempo, eu e a minha outra amiga, a gente pegou o que a gente tinha de item pessoal, o que a gente conseguiu salvar, saímos correndo, e aí saímos correndo pela varanda. Cheguei na casa do meu primo, que era a mais distante da cachoeira, e lá a gente ficou abrigado, né? Eu consegui entrar em contato com os meus pais nesse momento, avisei o que tinha acontecido,
Isso era mais ou menos 6h30, 7 horas da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, a gente perdeu o contato com a família. A chuva não parava, a casa foi parcialmente destruída, soterrada. O fluxo da cachoeira começou a passar pela casa, a gente conseguiu desviar depois de um tempo. Mas eu achei por muitos minutos que eu ia morrer, eu achei que não ia ter jeito, que a gente ia acabar sendo soterrado naqueles minutos em que a porta não abria, né? Foi, acho que, o maior susto que eu já tomei em toda a minha vida. Eu custei a acreditar o que estava acontecendo. Todas as vezes que eu olhava para casa, eu chorava, porque é uma história toda, né? Minha infância toda ali construída, e de repente a gente vê tudo abaixo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu ser resgatado. A gente foi resgatado no domingo mesmo por um primo que estava em Ilhabela. Ele conseguiu ir para Toque-Toque através da estrada de São Sebastião, e enquanto ele esperava o trabalho das retroescavadeiras, ele avançava. Então, as retroescavadeiras tiravam a barreira, ele conseguia avançar mais alguns metros. E assim ele foi chegando até Toque-Toque. Ele levou de meio-dia até 5 horas da tarde para chegar, para conseguir resgatar a gente. Nós estávamos em 8 pessoas, todas num carro só. A gente levou, inclusive, uma senhora de idade, a minha tia Marília, né? E aí a gente conseguiu chegar em Ilhabela mais ou menos umas 6 horas da tarde, 6h30, sem sapato, praticamente sem roupa, né? Eu consegui ainda tomar um banho, porque eu fiquei de lama dos pés até a cabeça. E minha mãe desesperada, né? Consegui acalmar ela, que eu já estava na casa da minha prima, já estava em segurança. Na segunda-feira nós atravessamos de novo, fomos para São Sebastião, alugamos um carro e conseguimos vir para Santos pela Tamoios. E agora a gente está em casa, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que essa era a minha casa de temporada. Ela está destruída, a gente está triste, mas eu tenho para onde ir, eu tenho um lar, né? E muitas casas em Toque-Toque foram destruídas, e casas que são a única moradia daquelas pessoas. Então a gente tem que se unir agora em doação, para levar doação para essas pessoas que precisam do mínimo, do básico: roupa, itens de higiene pessoal, comida, água. Tá faltando tudo lá. E Toque-Toque tá muito difícil o acesso à doação. Então a gente tem que ver meios de chegar até lá para levar alguma coisa para essas pessoas que estão sem nada, né? Como a Solange falou, tem pessoas que estão sem colchão para dormir, que perderam a casa, foi levada inteira, né? Não tem nada da casa, não sobrou nem um tijolo. Então, isso que a gente tem que se preocupar. E o que eu também me preocupei comigo, com as pessoas que estavam comigo e com os meus familiares, é que a gente ficou com lama até a coxa, mais ou menos, né? Isso tem risco, né? Existe risco de algumas doenças. Então, as pessoas que estão já em cidades, já estão seguras, elas têm que procurar atendimento médico para ver a necessidade de alguma profilaxia, de alguma doença, como leptospirose. Tem que estar com um calendário vacinal atualizado, para ver se há necessidade de tomar a vacina antitetânica, né? Que se tiver há mais de 10 anos que você tomou, você tem que tomar o reforço agora. Eu fiz isso com a minha família, e eu estou indicando isso para as pessoas, porque a gente saiu com muitas escoriações de lá, né? De escoriações de galhos, de portas, de madeira. A gente não sabe o que agora, mais para frente, a gente vai enfrentar. Então, acho que é isso, assim, que eu acho importante, cuidar das pessoas e da natureza, né, agora. Helena, obrigado pelo depoimento e boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigada. Que você não tenha que passar por dramas, por momentos tão dramáticos como esse no seu futuro. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho.
Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira participam o médico Benjamin Rodrigues Lopes, comentarista. A gente recebe como convidada a deputada estadual eleita Solange Freitas. Solange, a gente viu, e você falou também, a gente vê muita solidariedade num momento dramático como esse, vivido pelo Litoral Norte, também por Bertioga, que é Litoral Norte, é Baixada, Guarujá, que é Baixada. As cidades da Baixada também tiveram muitos problemas nessa chuva, mas a gente vê também muita exploração, muita ganância, né? Helicópteros cobrando R$30 mil para resgatar pessoas ilhadas, uma garrafa de água R$100 vendida, né? Tem pessoas que até no momento desse se aproveitam disso, né? E agora estão saqueando também os carros de entrega de comidas, de água, até isso estão fazendo. Como é que as pessoas podem pensar nisso num momento de tragédia como esse? São os moradores, são aqueles que dão mais ajuda para quem está sofrendo naquele momento. Eu vi quando fui agora em Guarujá, para recuperar o caminho das casas ali, das palafitas, mas as pessoas precisam voltar. Eram os moradores que estavam lá buscando madeira para poder ajudar a recuperar e as pessoas conseguirem voltar para casa. O relato da Heleninha, agora falando também sobre... Falo Heleninha porque conheço ela desde criança e vendo ela hoje como médica, né? Trabalhei com os pais dela na TV Brasil. Você conhece ela desde a gravidez da mãe, né? Desde a gravidez, antes da gravidez, quando ainda era um projeto ainda. E eu fico muito feliz dela ter passado por isso, de ter sobrevivido. Podia ter morrido quando ela relatou, né? Deu até vontade de chorar, porque o que ela passou, muita gente passou lá. Graças a Deus, ela conseguiu sobreviver, né? Mas ainda, infelizmente, tem muita gente embaixo daqueles escombros. Mas o que a gente precisa agora é da solidariedade de todo mundo. As pessoas ajudando em loco, se puderem ir até algumas áreas, como eu fui, sabe, Paulo? Eu não fui como deputada, eu não fui como jornalista, eu fui como Solange. E ir lá para poder ajudar. Só que a gente sabe que, por eu ser deputada, quando você vai no local, você acaba fazendo com que as coisas aconteçam mais rápido, porque você vai pedindo, né? Você liga para a prefeitura, para a Defesa Civil, olha, aqui estão precisando disso, e a gente consegue ajudar também de outra maneira. Mas muitas vezes essas pessoas estão precisando de uma ajuda, assim, às vezes até de psicólogo, para ajudar essas pessoas que passaram por esse momento. Então, muita gente pode fazer um benefício nesse momento que as pessoas estão mais precisando. O Bonavides, só para um outro relato, Bonavides, advogado, professor, ele tem casa em Juqueí há mais de 20 anos. Ele estava lá, os filhos dele em Boiçucanga, e os filhos dele ficaram presos. Ele, como pai, desesperado também, conseguiu conversar com um barqueiro, né? E aí conseguiu trazer os filhos dele para Juqueí, levou para Juqueí, e agora à tarde eles devem estar vindo embora aqui para Santos. Mas são muitos casos assim, né? Essa tragédia, ela pegou todo mundo, né, Paulo? Não só as pessoas que moram em áreas invadidas também. Pegou casas de pessoas que têm melhor poder aquisitivo. Foi uma tragédia muito grande. A gente vê, Benjamin, de um lado a solidariedade, do outro a exploração. E viu também alguns moradores que agrediram jornalistas que faziam a cobertura, queriam se apropriar das fotos que tinham sido tiradas, dos automóveis de luxo, né? Porque também chamaram de esquerdista, de comunista, né? Hoje, na edição do Estadão, um dos agressores está estampado lá. Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco o ser humano nos momentos de necessidade. Michael J. Sando tem um livro chamado Justiça, em que ele faz uma série de divagações sobre o capitalismo. E ele começa discutindo isso. É lícito você ganhar o dinheiro na desgraça do outro? A tese que ele defende em alguns momentos é o seguinte, olha, quando você cobra mais cara a água, mais pessoas vão se dirigir para lá para vender a água. Eticamente é inaceitável. A gente não consegue suportar essa exploração no momento de maior angústia. Mas eu queria pegar o outro lado, o lado bom dessa história. Nós vimos o depoimento emocionado, que emocionou a jornalista, a deputada, mas a amiga dela, da Heleninha, minha colega de profissão, olhando o futuro. A gente tem essa desgraça, caiu a casa. Os políticos, os prefeitos, o presidente Lula, uma imagem acho que uma das imagens mais lindas que eu já vi na minha vida, foi o presidente Lula e o governador Tarcísio lado a lado, passando por cima de qualquer tipo de ideologia
vivenciando a política com P maiúsculo. Mas eu quero pegar na fala da colega Helena para dizer o seguinte, olha, tivemos a desgraça, mas vem as doenças agora. Nós temos uma série de medidas que devemos pensar. Uma delas é a vacina contra o tétano. O prefeito Rogério Santos já avisou a gente na Jovem Pan, como o Paulo falou, que março será chuvoso. Eu sempre lembro daquela música, As Águas de Março que fecham o verão. É que veio um pouquinho mais cedo. Mas aqui na nossa região, e a Solange vem de uma cidade de palafitas, de casas de extrema precariedade, a leptospirose, que é causada por uma bactéria que sai do xixi do rato e na época de enchente ela contamina as pessoas por machucados na pele. Eu brincava com a deputada, ela estava com uma bela bota, que ela me dizia que foi presente de quem mesmo, a bota? Geraldo Alckmin. Eu brincava que é o kit desgraça da deputada. Sempre que tem um momento de necessidade, ela está lá com a bota. Tem que se proteger mesmo. E nós temos que pensar nisso. Nós vivemos numa região, e São Vicente é isso também, pobre de leitos hospitalares, onde as casas são nas palafitas e que a gente tem que se preparar. Doenças das enchentes chegarão. E olha, o Benjamin está falando da leptospirose. Ontem eu estava na Vila Margarida conversando com alguns moradores e você sabe que está tendo muitos casos de leptospirose lá e assim, só que não está sendo divulgado. Isso é complicado, Paulo, porque a gente precisa divulgar para que as pessoas se precavem, né? Porque senão vai ter muito mais morte por causa dessa doença. E quando um jornalista é agredido numa situação como essa, é um absurdo, porque o trabalho da imprensa é fundamental para a gente cobrar, para a gente conseguir ajuda, para a gente mostrar como é que está a situação. Então é lamentável que ainda tenha gente de grana, né? Foi gente que tem poder aquisitivo alto que tentou atacar jornalistas. E eles estavam apenas lá fazendo o trabalho deles. Chegou a agredir, né? Chegou a agredir. E eles só estavam lá fazendo o trabalho deles. Eu sempre vou defender o jornalismo, 30 anos atuando no jornalismo, sei da importância do trabalho e acho lamentável quando alguém toma uma atitude como essa. Bom, a Solange ainda não tomou posse, como o Benjamin brincou, ela não tem a caneta ainda, mas tem, ela foi eleita. Mas ela não é deputada em exercício, é deputada em preparação. É uma deputada em potencial. Mas tem algumas ações, né? Você falou de uma palestra do Conselho Tutelar na segunda-feira e tem a situação também do Conjunto Habitacional Primavera Penedo, né? Então, Paulo, o pessoal ele pede muita ajuda para a gente, né? Nós não assumimos, mas todos os dias a gente recebe muitos pedidos de ajuda. E no que a gente puder fazer para ajudar, eu já estou fazendo. O Conjunto Primavera Penedo é aquela novela que a gente acompanhou por anos como jornalista, né? Lá naquela área do Jockey, Sambaiatuba, lá em São Vicente. O que acontece? Eles estão lá há 5 anos e todo o andar térreo do conjunto habitacional, que são 50 moradias, 50 apartamentos, alaga todos os anos. Esse conjunto, ele teve uma novela, ele foi construído pela Caixa Econômica Federal, ficou muitos anos abandonado, invadiram o conjunto, teve a desocupação do conjunto, o Estado tomou posse, acabou a reforma, né, reformou novamente, né, o conjunto, e aí as pessoas foram morar lá mais ou menos 5 anos, foi em 2017. Só que já se sabia do risco de se alagar o térreo, e mesmo assim eles colocaram principalmente idosos, para não ter problema de subir escada, são idosos a maioria, que mora ali no conjunto habitacional. E eles me pediram ajuda, socorro, porque teve essa tragédia, né? As águas atingiram São Vicente também, muitos bairros ficaram alagados e mais uma vez o conjunto habitacional alagou. Eu entrei em contato já com a CDHU, né? Já até estou pedindo uma reunião com o presidente da CDHU, mas fui pegar as informações, porque a gente sabe que já tinha feito uma promessa de retirada dos moradores ali do térreo. Então, o que eles me explicaram é que quando eles levaram os moradores para lá, havia uma promessa da prefeitura, promessa não, está em contrato, que a prefeitura iria fazer a drenagem daquela área para poder fazer com que não entrasse água nas casas dos moradores do térreo. A prefeitura não fez a drenagem até hoje. Isso foi na gestão do Pedro Gouveia. Pedro Gouveia. Eles não fez, o Caio Amado também não fez, porque ele já está no 3º ano e as pessoas todos os anos sofrem com a enchente. E a gente já viu ali que a situação bem complicada, pode acontecer uma coisa ainda pior. Já está abrindo ali embaixo no prédio, a água vai brotando dos ralos, não entra só. E os moradores, a gente viu nas imagens, os moradores colocam, olha ali, uma barreira para entrar dentro de casa, mas só isso não é o suficiente.
porque a água vai brotando dos ralos, um cheiro ruim, porque acaba... a mulher conversou comigo, né, a Jéssica, a casa dela, o sofá, a cama, colchão, tudo molhado, é uma situação bem complicada. Então, quando a Prefeitura de São Vicente não faz a parte dela, os moradores continuam sofrendo. Mas eu ainda vou pegar uma reunião, pedir uma reunião com o presidente do DHU, porque os dois são solidários, né? A responsabilidade é do Estado e é da Prefeitura também. Agora, prefeito Caio Amado, vamos cuidar da situação, né? São 50 famílias? 50 famílias. No conjunto No térreo, né? Penedo. Porque acaba atingindo todo mundo, porque a água enche, o pessoal que tem carro, não sei se apareceu uma imagem do carro em cima dos blocos, porque acaba atingindo todo mundo. Mas quem está sofrendo demais são os moradores do térreo. Olha lá, Paulo, o que fazem para evitar. Não dá nem para dizer que é uma surpresa, que é uma mudança climática. Não, eles têm portas em casa de cansados de esperar. Todo ano Benjamin alaga ali. É um absurdo não ter tomado uma providência. É aquela foto assim, a NASA vai chegar qualquer dia, porque assim, o carro tem que ficar em cima de bancos, de lajotas para não afundar. A gente Isso é uma vergonha. paga hoje consequências, a gente sofre consequências de atitudes mal tomadas por muitos governantes no passado. A gente falou de exceções positivas, mas tem coisas muito negativas. A zona noroeste de Santos, por exemplo, uma boa parte foi loteada abaixo do nível da pré-mar. Tem enchente, na inundação na zona noroeste, até em dia que não chove. É só uma maré alta, um pouco mais alta que o normal, e tem inundação lá. Na Avenida Álvaro de Guimarães, no Jardim Rádio Clube, todas as edificações são em cima de 3, 4 degraus. E mesmo assim, sofrem aquela avenida comercial, né, Álvaro Guimarães. E você juntou agora que foi uma lua cheia junto com a chuva. Pronto. A desgraça feita. Solange, a palestra. Então, é importante, esse ano, Paulo, é o ano de eleições do Conselho Tutelar. E o Conselheiro Tutelar tem um trabalho fundamental nas cidades, né? Então, é muito importante que as pessoas, quando tiver a eleição, que elas vão lá, façam o voto dela, mas é importante que quem quer participar dessa eleição e ser um Conselheiro Tutelar, se prepare. Então, vai ter uma palestra no dia 27, né, a partir das 7 da noite, na Associação Comercial de São Vicente. Quem vai dar essa palestra? O Gil do Conselho, que foi conselheiro tutelar há 10 anos, ele é professor. Toda vez que tem eleição, ele dá um curso e ele vai dar essa palestra de preparação. Além dele, o juiz, Dr. Rodrigo Salles, né, que entende tudo sobre o ECA, é o juiz da criança e do adolescente, e o assistente social Jackson Nunes. Para participar, você doa ou uma cesta básica ou R$50, se não puder levar a cesta básica, e o telefone para contato, porque você precisa fazer a inscrição da palestra, né? A palestra é segunda-feira que vem. Isso, dia 27. As palestras, né? As palestras, os 3 vão dar. É muito bom que prepara você para você entender se você realmente pode ser um conselheiro tutelar, né? Porque tem algumas coisas que você tem que ter trabalhado já com criança e com adolescente. Então tem todo um preparo aí. O telefone para inscrição é 99129-9433. Vou repetir. 99129-9433. É bem interessante e você ajuda também com uma cesta básica às comunidades carentes. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira de cinzas, participam a deputada estadual eleita Solange Freitas e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A gente vai conversar agora com a jornalista Fabi Mesquita, que está no Litoral Norte, estava durante a tragédia, durante essa chuva recorde que caiu de sábado para domingo, madrugada de domingo, e ela vai contar para a gente como é que ela está atuando, como é que ela está agindo para ajudar as vítimas e contar para a gente também como é que nós podemos ajudar. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Benja, Solange, minha colega. Olha só, eu estou aqui até tentando mostrar aqui atrás de mim, onde a gente teve um desmoronamento bem atrás da minha casa aqui. Quase caiu em cima da casa onde a gente estava. A gente veio para passar o carnaval com 5 crianças e 3 mulheres.
e a gente ouviu um barulho, achou que era um trovão, na verdade era um morro despencando praticamente em cima da nossa casa. A situação é muito grave, mas eu estava aqui assistindo o primeiro bloco e vocês falaram pontos muito importantes. O que acontece? Como os trechos estão todos interditados, a gente ainda não consegue ter noção da desgraça que está acontecendo, porque muitos corpos estão chegando o tempo todo aqui. Então, o que acontece? É interessante que, porque para algumas pessoas é como se nada tivesse acontecido. Parou um pouquinho a chuva, as pessoas vão para a praia, vão surfar e bebem e pulam carnaval, mas eu atuei em missões no tsunami, eu fui voluntária no tsunami, fui voluntária no terremoto de Jogjakarta, fui voluntária no Ondói, nas Filipinas. Eu vou falar para vocês, eu nunca vi uma coisa tão triste como a que eu tô vendo agora. Eu não sei se é porque a gente tem essa coisa de que a nossa casa, né, são os nossos irmãos, isso talvez seja um pouco diferente, deve ser que nem médico operar parente, né? Mas hoje, o que aconteceu? Como a gente não tinha para onde ir, eu falei, gente, não adianta ficar aqui chorando e esperando um milagre. Botei as crianças, eu faço parte de um instituto, Instituto Multiverso, sou também do Concidadania, daí de Santos, e aí eu falei, gente, é hora de a gente ser cidadão, por mais que a gente esteja sofrendo, que a gente esteja com dor, com cansaço, a gente ficou aqui sem água, sem luz, sem sinal de internet, dormindo em alojamento, não tá fácil, tá puxado mesmo, mas eu falei, gente, vamos lá, bora ativar a poliana que existe em nós e vamos fazer o jogo do contente e achar algo de bom dessa situação. E aí a gente se dividiu, a gente mandou as crianças para a praia, as crianças começaram a chamar os turistas para fazer um mutirão, para coletar o lixo. Não que isso vá resolver o problema, porque a gente tem árvores inteiras na praia. Mas é uma maneira também de despertar as pessoas para o problema, porque como vocês disseram, o problema não vai acabar quando acabarem as chuvas, o problema vai só começar. Então as pessoas precisam ter ciência de que precisam se envolver para fazer algo pelo próximo. Como eu sou jornalista e psicanalista, o que eu podia fazer era ajudar um pouco no acolhimento de pessoas que perderam entes queridos, e como jornalista aqui falando com vocês, mas eu fui para a cozinha do hospital. Então passei o dia ali picando alho, picando cebola, cozinhando não só para os pacientes, mas para os próprios funcionários, porque tem muitos funcionários do hospital que não puderam voltar para casa. Vocês imaginam que eles estão há 4 dias no hospital com a roupa do corpo? Porque não tem como voltar. Então a gente sai, vai ali na esquina, arranja uma roupinha, traz uma roupa limpa, traz para casa para tomar banho. São coisas pequenas. E o Instituto Multiverso está aí fazendo uma arrecadação, porque o que acontece? A ajuda não está conseguindo chegar aqui. Está chegando alguns helicópteros, mas não é suficiente. Então, a gente vai na rua e pergunta, o que está faltando? O que você precisa? Eu preciso de fralda. A gente cata a pessoa pela mão, vamos ali na farmácia buscar fralda. E tem isso também que vocês estavam comentando, tem pessoas que estão se aproveitando da situação para aumentar o preço da água. Agora, gente, eu queria pedir para vocês que são empresários, que são comerciantes, não façam isso, principalmente com relação à água. A água da torneira, gente, está completamente contaminada, a diretora do hospital já informou. Então, não é só leptospirose, não é só tétano, tem cólera, tem outras doenças que são transmitidas via sanitária, via água, né? Então, se as pessoas não puderem comprar água mineral e elas tomarem essa água que está contaminada, a gente vai ter um surto de cólera aqui na região. E aí, imagina, a gente já não tem hospital para dar conta dos feridos. Tem gente chegando sem orelha, sem braço. Ontem foi muito triste, chegaram 6 corpos lá. Quando os corpos foram chegando, os funcionários iam reconhecendo os colegas. Imagina a situação, imagina a tristeza. Uma moça, chegou o corpo dela grudada com a filha. Elas morreram juntas, uma criança. Eu que sou mãe e tenho filha pequena, para mim, assim, a gente não tem nem o que falar. E assim, por mais que a gente tenha uma posição de privilégio, que veio aqui de férias, a gente tenha sido impactado, não tem comparação
com o que a população ribeirinha, os caiçaras, os indígenas, os pobres estão passando. A situação deles é calamitosa. Todas as pontes que fazem acesso de um lugar para o outro, de uma rua para outra, de um bairro para outro, tudo desabou. A gente viu uma grávida pendurada numa corda, tentando passar por uma pinguelinha para tentar tirar as crianças das áreas de risco. Tem uma outra moça que a casa dela estava caindo e ela se recusava a sair porque ela não queria deixar os gatos para trás. Aí não teve jeito, falei, traz os gatos. Estou com os gatos todos aqui na minha casa. Estou com pessoas que eu não conheço, estou com gato, estou com mulheres, estou com crianças, todo mundo que a gente pode acolher, a gente acolhe. Por outro lado, tem que voltar para casa também, porque eu também estou com 5 crianças, e eu quero ajudar, porque eu sei que daí eu posso também ajudar a levantar fundos, fazer coletas, mas Santos tem um protagonismo no litoral, não é? Nós temos esse protagonismo histórico, inclusive somos a primeira cidade do Brasil a ter trabalho voluntário. O primeiro registro de trabalho voluntário da história do Brasil foi na cidade de Santos. Então, eu quero muito acreditar que Santos vai se levantar como protagonista desse momento e fazer a diferença. Porque, olha, no apagar das luzes, quando a gente que trabalha com notícia, a gente sabe que tem aquilo que é notícia que chama atenção e que vai para a mídia. E o dia a dia não vai para a mídia. Então, quando acabar essa parte mais midiática, essas pessoas vão continuar aqui com as suas casas desabadas, com seus sonhos destruídos, com seus familiares perdidos, e a gente não pode desistir deles quando isso acontecer. A gente tem que se levantar enquanto políticos, enquanto jornalistas, enquanto médicos, enquanto estudantes, enquanto caiçaras que somos, e fazer um grande barulho. O Márcio França, o ministro, entrou em contato comigo, perguntou o que estava precisando. A gente descobriu que várias coisas de Boiçucanga ainda não tinham chegado lá, de informação, porque como a mídia também não está conseguindo entrar em alguns lugares, não é toda informação do que está acontecendo em loco que está chegando para as pessoas. E o ministro Paulo Teixeira também entrou em contato, o Lula esteve aqui, foi muito emocionante, como vocês estavam mencionando aí do Tarcísio e do Lula trabalhando juntos, acima de qualquer sigla. Da mesma maneira, o prefeito de São Sebastião, bolsonarista. Programa, mas é importante que, se você quer colaborar também com a Fabi Mesquita, com esse movimento, pode ligar para a gente também, se você não conseguiu decorar o Pix, não conseguiu ver qual a maneira com a gente. É muito importante o depoimento dela. Você pode ligar aqui para a gente, para a TV, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e a gente orienta como participar. É importante e também impactante o depoimento da Fabi Mesquita, né, Solange? Porque ela está vivenciando isso, está ajudando também, e ela falou uma coisa muito certa: depois que passa essa fase, que a mídia está em cima, as pessoas vão continuar lá sofrendo. Nós precisamos nos unir para ajudar. A Helena Bernardes e a Fabi Mesquita, que deram depoimentos, tocaram em pontos importantes, né? A Helena citou as doenças que vêm depois, né, que é importante se prevenir, para quem entrou em contato com a água contaminada, com a lama, como também a Fabi Mesquita falou. E a Fabi Mesquita, ela falou uma coisa importante também, Benjamin: vamos despertar a poliana que existe dentro da gente, e é sempre admirável o trabalho voluntário contraposto a quem a gente sabe que explora esse tipo de situação e que foi apresentado aqui também nessa edição. É sempre contundente ouvir o depoimento de quem está lá. E eu vou discordar da minha amiga Fabi Mesquita. Eu não vou pedir a poliana, eu vou pedir que Teotônio Vilela, com a sua ira santa, contamine a nossa deputada aqui, que está pronta para tomar posse, e para que ela, na nossa região, conduza o dia seguinte. Essas pessoas, os turistas, vão embora, a mídia vai embora, mas os caiçaras estão com as suas vidas arruinadas. E eu sei, por isso que eu estou aqui do lado da Solange, que ela não vai esquecer dessa região e que ela vai lembrar quando os outros esquecerem. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira de cinzas, uma opinião assim bastante triste, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, da Solange Freitas, desejando boa sorte para Solange, sucesso no exercício do mandato.
Agradecendo os depoimentos da médica Helena Bernardes, também da jornalista Fabi Mesquita, e agradecendo principalmente o trabalho da equipe técnica de jornalismo e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, pouco depois da meia-noite na representação. E dizem que o ano começa no Brasil depois do Carnaval, né? Feliz Ano Novo.